Senhor meu Deus, neste momento em que meus pensamentos se agitam como ondas em um mar revolto, eu me prostro diante de Ti, inspirado pelas palavras do Salmo 34, que dizem: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Mesmo na dor, mesmo no silêncio das respostas que ainda não chegaram, eu escolho Te adorar. Porque sei que quando a minha alma está abatida, o Teu Espírito me levanta. Deus, eu sei que há corações ouvindo esta oração que estão cansados, pessoas que oram, choram, esperam e sentem que nada muda. Mas hoje, Pai, eu Te peço, toca nesses corações, sopra vida sobre essa alma que está quase desistindo. Porque a Tua palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E se a Tua promessa diz isso, é porque Tu não mentes, és fiel, és justo e Teu amor não falha. Pai, há alguém agora que está passando por uma noite escura da alma. E não é só tristeza, é um vazio que corrói por dentro, uma sensação de abandono, uma dor que nem sabe explicar. E essa pessoa pergunta: onde está Deus? Senhor, abra os olhos dela agora. Mostra que Tu nunca saíste do lado. Mostra que mesmo quando ela não sentia, Tu estavas lá. Que nos momentos em que ela achou que estava só, era o Teu braço que a sustentava. Que no meio do silêncio, era a Tua voz sussurrando esperança ao coração. Senhor, nós Te buscamos agora. Buscamos com todo o nosso ser, porque o Salmo 34 nos lembra: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quantos têm vivido sob o peso do medo? Medo de não conseguir, medo de não ser amado, medo do amanhã, medo de nunca ver a promessa se cumprir. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que o medo vai cair por terra, porque onde o Teu amor entra, o medo sai. Onde o Teu Espírito toca, o pânico se transforma em paz. Pai, abra os céus sobre esta casa. Abra os céus sobre esse coração que está ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos. Quebra as correntes que prendem essa pessoa à tristeza, ao passado, às palavras de maldição que ela ouviu. Liberta, Senhor. Liberta do trauma, da culpa, da rejeição, do abandono. Cura as feridas invisíveis. Restaura a alegria de viver. Levanta quem caiu. Restaura a dignidade de quem foi humilhado. Fortalece o cansado. Renova a esperança do aflito. Porque, como diz a Tua palavra, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Senhor, olha para esse rosto cansado, toca nessa expressão abatida. Que a luz da Tua presença invada essa vida agora e que a Tua glória transforme lágrimas em sorriso. Que o coração volte a bater com esperança. Que os sonhos que foram enterrados ressuscitem. Que os dias sombrios deem lugar a uma nova estação. Deus, eu Te entrego agora cada alma que ouve esta oração. Visita o quarto dessa pessoa, a sala onde ela está sentada sozinha, o lugar onde ela se esconde para não mostrar sua dor. E faz morada, Senhor, porque onde o Senhor entra, tudo muda. Onde a Tua presença está, a tristeza tem que sair, a ansiedade se acalma, o coração encontra repouso. Nós Te louvamos, Senhor, mesmo em meio ao caos, porque sabemos que o Teu cuidado não falha. Sabemos que a Tua mão nos sustenta e o Teu amor nos alcança nos lugares mais profundos. Obrigado, Deus, por não desistir de nós quando o mundo nos vira as costas. Obrigado por ser abrigo, socorro e salvação. Obrigado por ser Deus. E como diz o Teu servo no Salmo 34, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Hoje nós provamos da Tua bondade. Hoje descansamos na certeza de que o Senhor é o nosso refúgio. Que mesmo quando tudo está difícil, Tu és bom.
Mesmo quando tudo parece estar contra, tu estás a favor. Mesmo quando o mundo diz, acabou, o Senhor está dizendo, estou apenas começando. E assim, confiantes no teu amor e na tua palavra, continuamos em oração. Senhor amado, a tua presença é o que sustenta o meu ser. Em meio às batalhas que enfrentamos, em meio às noites em que a alma chora em silêncio, tu és o Deus que permanece. O Salmo 34 diz, clamam os justos e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas tribulações. E é por isso que hoje clamamos, não com palavras ensaiadas, mas com o coração aberto, com a alma ferida, sim, mas ainda esperançosa, porque sabemos que os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Tu não estás distante, tu não ignoras as nossas lágrimas, tu vês, tu ouves e tu ages. Senhor, quantas pessoas estão ouvindo esta oração e sentem como se não fossem mais ouvidas por ninguém, ignoradas, abandonadas, esquecidas até por aqueles que um dia disseram que estariam por perto. Mas tu, ó Deus, jamais esqueces de um filho teu. Tu és o Deus que busca a ovelha perdida, que vai atrás de quem está se afastando, que carrega no colo o cansado, que enxuga as lágrimas de quem chora escondido, que restaura quem foi quebrado. Tu és o nosso refúgio, Senhor, e a tua fidelidade é o nosso escudo. Pai, nesta oração, eu peço por cura emocional. Há traumas que ainda gritam na mente, palavras que ainda machucam, lembranças que voltam como lanças no peito. Mas a tua palavra diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, aproxima-te agora, Espírito Santo. Vai até esse coração que está tentando disfarçar a dor, que sorri por fora, mas se despedaça por dentro. Toca onde ninguém consegue tocar. Vai fundo, vai além da superfície e cura, restaura, faz novo. Senhor, o Salmo 34 continua dizendo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E é verdade, Pai. Temos enfrentado aflições que ninguém imagina, lutas internas que não conseguimos explicar. Mas sabemos que cada dor tem um propósito, cada lágrima semeada, um fruto, cada deserto atravessado, um testemunho. E mesmo que hoje pareça escuro, mesmo que pareça que não vai passar, nós declaramos, vai passar. Porque o Senhor está conosco, porque o teu livramento virá. Pai, ajuda-nos a continuar confiando, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir, mesmo quando a mente diz, não vai dar. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa esperança, traz à memória aquilo que nos dá ânimo. Lembra-nos das promessas que fizeste, do que já fizeste por nós, de como nos levantaste outras vezes. Senhor, nós não estamos aqui por acaso. Se ainda respiramos, é porque há propósito. Se ainda ouvimos esta oração, é porque o Senhor tem algo poderoso para realizar. Toca agora, Senhor, em quem está no limite, em quem pensou em desistir, em quem está à beira de uma decisão drástica, em quem não vê mais sentido na vida. Espírito Santo, entra nessa vida com força, com paz, com renovo, com direção, com amor. Não deixa que o desespero vença, que o medo tome conta, que a dor fale mais alto. Sê tu a voz que ecoa agora nesse coração. Sê tu a presença que transforma esse ambiente. Nós declaramos em nome de Jesus que esta não é a última palavra, que o diagnóstico não define, que o passado não nos prende, que o fracasso não é o fim, que a dor não vai nos afundar, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente, é aquele que transforma ruínas em restauração, que muda a história com um sopro da sua voz, que ergue o abatido e honra o humilhado, que transforma choro em festa, vergonha em dupla honra, tristeza em canção de alegria. E como diz o salmista, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, que teus anjos estejam ao redor de cada pessoa agora, no quarto, na casa, no hospital, no carro, onde estiverem, que sintam tua presença como um abraço,
que percebam que não estão sozinhos, que o Senhor está guerreando por elas, que o invisível está sendo movido, que o céu está trabalhando enquanto elas oram. Senhor, recebe agora cada lágrima derramada, cada pensamento silencioso, cada grito que não foi ouvido por ninguém. Tu ouves, tu vês, tu respondes. Acalma o coração, traz alívio para a alma, renova as forças, tira o peso dos ombros, traz leveza, faz nova todas as coisas, reacende os sonhos e nos ensina a te esperar com fé, sabendo que o melhor ainda está por vir. Porque em ti está o nosso refúgio, em ti está a nossa salvação, e é em ti que depositamos a nossa confiança hoje e para sempre. Deus eterno e poderoso, chegamos diante de Ti mais uma vez, certos de que a Tua presença é tudo o que precisamos. Em meio à batalha invisível que muitos enfrentam agora, com o coração ferido, sobrecarregado e até sem forças para clamar, eu oro, em nome de Jesus, por restauração profunda. Senhor, Tua palavra nos ensina que os que Te buscam não terão falta de nada. E é essa promessa que abraçamos nesta oração. Não temos tudo o que queremos, mas sabemos que contigo temos tudo o que precisamos. Toca, Senhor, nessa alma que não foi rejeitada. Quantos hoje estão ouvindo esta oração e se sentem como nada, como se não tivessem valor, como se suas dores não fossem importantes. Mas a Tua palavra diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, aproxima-te, Senhor. Senta-se ao lado de quem está ouvindo esta oração agora. Sussurra ao ouvido: filho, estou aqui. Filha, não temas. Que cada palavra desta oração entre como bálsamo, curando feridas antigas, traumas, rejeições, palavras malditas lançadas no passado. Senhor, a quem esteja cansado de tentar, já bateu em tantas portas, já chorou em tantos travesseiros, já suportou silêncio, abandono, promessas quebradas e sente que não aguenta mais. Mas é nesse momento, quando pensamos que é o fim, que o Senhor entra e mostra que é só o começo. Fortalece agora os braços cansados, restaura os joelhos que vacilam. Levanta a cabeça de quem não consegue mais olhar para o alto, que a esperança renasça no peito, que a chama da fé volte a arder. Tu és o Deus que transforma a dor em testemunho, que tira do vale e leva para o monte, que abre portas onde só havia muros, que faz surgir caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, visita agora cada lar, cada coração, não apenas com consolo, mas com poder, com libertação, com milagre, com direção. Vai à frente, quebrando cadeias invisíveis, cancelando sentenças, desfazendo laços do inimigo. Declaro em nome de Jesus que o teu povo não será envergonhado, que quem confia em ti não será confundido. Senhor, quantos estão enfrentando batalhas que ninguém vê? Lutas emocionais, pensamentos confusos, dúvidas espirituais, medos que paralisam. Mas hoje, nesta oração, nós clamamos: quebra as correntes da mente, tira a confusão, leva embora o medo, coloca paz onde havia tormento, segurança onde havia insegurança. Que cada um que ora agora sinta a tua mão sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o seu espírito. Acalma a alma, traz lucidez, sobriedade, clareza. Que toda seta do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. Tu és a luz que brilha nas trevas, o socorro na angústia, o amigo fiel, o Pai que abraça sem julgamento. Senhor, que todos os que ouvirem essa oração saibam que não precisam estar perfeitos para te buscar, que não é preciso esconder as falhas diante de ti. Tu já conheces tudo e mesmo assim amas, mesmo assim acolhes, mesmo assim queres nos curar e transformar. E é por isso que nos rendemos diante de ti. Não temos méritos, mas temos fé. Fé de que o Senhor nos ouve. Fé de que esta oração não é em vão. Como diz o Salmo, provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia.
E é isso que queremos viver, a experiência de Te provar. Não apenas ouvir falar de Ti, mas viver contigo, andar contigo, sentir Teu toque, Tua presença, Teu mover. Senhor, transforma esse momento em um divisor de águas. Que esta oração não seja apenas mais uma, mas um marco na vida de quem está ouvindo. Que seja o início de uma nova caminhada. Que portas espirituais se abram. Que milagres comecem a acontecer. Pai, cura os relacionamentos destruídos. Restaura famílias. Acalma os corações feridos. Traga de volta filhos que se afastaram. Reacende a fé em lares onde o silêncio tomou conta. Restaura casamentos, fortalece alianças, renova compromissos. Onde houve traição, traz perdão. Onde houve decepção, traz consolo. Onde houve frieza, reacende o amor. O Senhor pode tudo e nós confiamos no Teu agir, porque Tu és um Deus que trabalha quando não vemos, que prepara quando nem imaginamos. E como diz o Salmo, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Senhor, não estamos sozinhos, nunca estivemos. Mesmo quando não sentimos, o Senhor está presente. Mesmo quando não entendemos, o Senhor está agindo. Mesmo quando tudo parece desmoronar, o Senhor está sustentando. Então, confiamos. Mesmo chorando, confiamos. Mesmo cansados, confiamos, porque sabemos que o Senhor está perto, e onde o Senhor está, há esperança, a cura, a vida, a salvação. Senhor, ao chegarmos nesta última parte da oração, elevamos a nossa voz com gratidão, fé e esperança. Sabemos que em Ti está a nossa força, e que cada lágrima derramada foi vista pelos Teus olhos. Nada do que passamos é em vão, quando colocamos nas Tuas mãos. Por isso, Deus, entregamos mais uma vez tudo o que somos e temos diante de Ti. O salmista declarou: o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. E é nessa verdade que nos apoiamos. Somos Teus servos, somos Teus filhos e confiamos em Ti com todo o nosso coração. Deus eterno, cobre com Tua presença esse lar agora. Derrama paz, derrama provisão, derrama cura. Que o Teu Espírito Santo visite cada cômodo, removendo toda opressão, tristeza, angústia, cansaço. Vai limpando o ambiente, vai trazendo leveza à alma, silêncio ao pensamento agitado, descanso ao coração sobrecarregado. Que toda a atmosfera de desânimo seja quebrada agora, em nome de Jesus. Tua presença transforma tudo, e nós invocamos Tua presença poderosa neste lugar. Pai, levanta quem caiu, anima quem parou, dá coragem a quem pensava desistir. Que esta oração seja a resposta que muitos pediram em silêncio, que seja o abraço que eles não tiveram, que seja a palavra que eles tanto esperavam. Usa essa oração como um instrumento de cura, de vida, de recomeço. Tu sabes de todas as coisas, ó Deus. Sabes da luta diária, dos pensamentos de desistência, das noites mal dormidas, da ansiedade, da pressão emocional. E mesmo assim, Tua promessa continua de pé. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não de algumas, não das mais leves, de todas. E é nisso que nos agarramos. Que venha o livramento de Deus sobre os enfermos, sobre os que estão sem direção, sobre os que estão perdendo a fé. Que cada um que chegou aqui sem esperança saia dessa oração com um novo fôlego, com a certeza de que Deus é por ele, que Deus está lutando, que Deus está vendo e que Deus vai agir. Que os corações feridos agora sejam tocados por uma unção de cura profunda, que as dores mais escondidas, aquelas que nunca foram ditas a ninguém, venham à luz diante de Ti. Tu és o médico da alma. Tu entendes as dores que nem sabemos nomear.
Então entra agora, Pai, nos lugares secretos do coração e cura. Toca onde ninguém mais consegue tocar. Traz libertação nos pensamentos. Tira toda a acusação do inimigo, toda a culpa que aprisiona. Que o teu amor cubra cada dor. Que o teu perdão renove a fé de quem pensava que não era mais digno. Senhor, unge as mãos de quem ouve essa oração. Que onde colocarem as mãos, haja bênção. Que os passos sejam guiados por ti. Que cada escolha, cada decisão, cada caminho seja firmado na tua direção. Dá sabedoria, dá discernimento, tira a confusão. Mostra o que vem de ti e o que é armadilha. E livra de relacionamentos destrutivos, de laços invisíveis, de ciclos que só trazem dor. Rompe com tudo o que impede teus filhos de viverem o propósito. Que a fé aumente, que a intimidade contigo cresça. Que esta oração seja o começo de uma nova jornada espiritual. Senhor, sela com teu Espírito cada palavra liberada aqui. Que esta oração fique guardada nos corações como uma âncora em tempos difíceis. E que todos saibam, mesmo quando o mundo virar as costas, mesmo quando as forças acabarem, mesmo quando tudo parecer sem saída, o Senhor continua sendo Deus e o Senhor jamais abandona os teus. Glorificamos o teu nome por cada vida alcançada, por cada pessoa que foi tocada por esta oração. E declaramos, nenhuma palavra voltará vazia. Que esta oração continue ecoando nos lares, nos corações, no silêncio da madrugada, nas manhãs de angústia, nas horas de incerteza. E que em todos os momentos, tua voz seja ouvida dizendo, não temas, eu estou contigo. Que essa oração te abençoe. Se sentir no coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Amém.